Agora sim, estamos ao vivo. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos aí. Uma boa tarde para o Juliano também. Juliano, como é que Olá, vai? pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos, hein? Obrigado pela presença aí de vocês. Obrigado, Juliano, também pela gentil presença e gentileza de estar nos ajudando aí com a experiência, com o conteúdo aí que ele tanto tem para compartilhar com a gente, pessoal. Meu nome é Felipe, né? Já me apresentei nas outras lives, mas sempre é bom a gente comentar com quem a gente está falando. Eu sou coordenador do programa de aceleração aqui da UOL e estou aqui para a gente mediar esse bate-papo com o Juliano, empreendedor, fundador e CEO da Trader. A Trader é uma marketplace para contratação de serviços profissionais. E, a ideia é que a gente bater um papo, né? O marketplace, a ideia é que como a gente fez na terça-feira, a gente bateu um papo com o Thiago, que é CEO da Screwcap, que é um SaaS, né? A gente bateu um papo sobre métricas para SaaS, e a ideia é de convidar o Juliano aí, que gentilmente aceitou o nosso convite, é da gente bater um papo sobre métricas de marketplace, né? Que também é um modelo de negócio aí bem comum aí, né? No ecossistema de startups, a gente sabe que também métricas às vezes num modelo funciona de uma forma, num outro modelo funciona de outra, então a gente sempre gosta muito de trazer essa experiência de empreendedor para empreendedor, e é por isso que o Juliano gentilmente está aqui, cedendo uma hora do tempo dele aí para ajudar vocês. E eu acho que aí a gente sempre tem uma pequena introdução, assim, né, que é legal fazer, que é, vocês, né, a gente está aqui fazendo esse evento online, a gente sabe que durante a pandemia isso tem sido muito recorrente, mas que sempre é bom a gente frisar que todas as coisas que a gente tem feito online, a gente perde algumas coisas do presencial. Então, busquem se apresentar também aqui no chat, falem de onde vocês são, o que a startup de vocês faz, e porque eu acho que a gente sempre tem que se conectar, né? Vocês também podem se conectar entre vocês e construírem coisas legais aí, se ajudarem mutuamente, que eu acho que vocês podem sempre ter alguma coisa legal aí para pegar do público do networking, né? E aí a ideia é que a gente bater, de fato, um bate-papo, a gente tem algumas perguntas aqui para fazer um aquecimento, mas a gente sempre vai priorizar as dúvidas de vocês, né? Eu vou trazer as dúvidas de vocês enquanto o Juliano estiver falando, a gente vai fazendo uma coisa bem interativa. Então, tragam o contexto de vocês, tragam as dúvidas, os questionamentos, é bem importante isso, para que vocês saiam daqui melhores do que vocês entraram. Nosso objetivo aqui é esse. Nosso objetivo aqui não tem nenhum guru aqui, né? Mas o nosso objetivo é a gente poder compartilhar o que a gente já vê na prática aí, né? O Juliano, com toda a experiência dele, na Trader, a gente poder ajudar vocês. Acho que esse é o mais importante, né? Então, de novo, Juliano, queria te agradecer, cara. Muito obrigado aí pelo teu tempo, né? A gente sabe que o ativo mais valioso do empreendedor é o tempo. E, cara, conta um pouco de ti, assim, da tua trajetória como empreendedor, como é que começou. Certamente, quando tu vai contar a tua história, vai se misturar aí com a história da Trader. Enfim, eu sei que tu é um cara que já passou por grandes empresas também, tem uma experiência super legal no corporativo também. Conta um pouco da tua experiência como empreendedor e como é que iniciou aí a Trader. Claro, sim. Obrigado, Felipe, mais uma vez. Obrigado ao UOL pelo convite. É sempre um prazer falar um pouco da minha história e falar um pouco da história do Trader, né? Acho que, como o Felipe falou aí mais de uma vez, quando a gente está empreendendo, o nosso maior bem é o nosso tempo, e uma das coisas que eu sempre procurei ao longo da minha trajetória, assim, foi ouvir história de outros empreendedores. Eu acho que é, neste momento a gente aprende bastante com os erros e com os acertos dos outros e consegue trazer aí bastante atalho, né, para a nossa história. Falando rapidamente, assim, eu, ao contrário, assim, do normal, eu comecei a minha vida profissional no mundo corporativo, né? Eu fiz minha trajetória sempre trabalhando em área de tecnologia, fiquei 14 anos trabalhando no Sicredi em diversas áreas. Quando eu saí de lá, eu era responsável pelo time de arquitetura de tecnologia, então tinha mais ou menos umas 450 pessoas no meu time, toda a parte tecnológica do Sicredi decisões tecnológicas passavam pelos meus times, e chegou um momento da minha vida que eu comecei a estudar e me aprofundar muito esse mundo de agilidade, esse mundo de startups, me apaixonei tanto por isso, que eu resolvi me dar uma outra oportunidade. Aí eu consegui uma oportunidade na Amazon no Brasil, eu passei a liderar um time da Amazon, o time de arquitetura da Amazon no Brasil, onde eu também tive diversas oportunidades de, enfim, trabalhar em várias empresas globais. Enfim, meu chefe ficava nos Estados Unidos, eu tive uma oportunidade de conhecer os bastidores de uma grande startup que começou como uma empresa pequenininha, como as nossas agora, né, e está aí hoje a primeira empresa a passar $1 trilhão de valuation, né, e aí consegui perceber, né, que mesmo ela estando desse tamanho, muitas questões culturais da essência delas, né, permaneceram até hoje.
E nesse meio tempo, né, eu acabei conhecendo o Uber muito cedo na minha vida, conheci o Uber lá em 2013, então a gente acha assim que é muito tempo, né, faz aí ao redor de 7 anos, mas o Uber se popularizou no Brasil em 2015, gente. Então, até então, assim, pouca gente ouvia falar do Uber, não era essa naturalidade que a gente vê nas crianças hoje, né? Ah, como é que tu vai? Eu vou de Uber, né? Não é mais ir de táxi, né? Então, eu conheci Já virou o termo, né, no dicionário, quase. exatamente, né? Então, eu conheci esse modelo de negócio lá em 2013, eu viajava bastante para os Estados Unidos em função das minhas atribuições e eu sempre ia para lá e alugava, saía aquela coisa, saía com o carro alugado do aeroporto, na época com o GPS TomTom, hoje todo mundo com o Waze, né? Mas na época era o GPS TomTom, e, e uma das vezes que eu fui, um colega que estava indo junto comigo falou, Juliano, dessa vez não vamos alugar carro, vamos Uber. E eu, Uber, o que é isso? Lá em 2000, não tenho a menor ideia. Enfim, quem já foi para São Francisco sabe que São Francisco, uma das coisas mais caras em São Francisco é estacionamento, né? Tu paga 30, 40 dólares, né? Por quase o preço do aluguel do carro diário em estacionamento. E a gente, enfim, fez tudo, alugou, aquela sensação assim de tu pedir no aplicativo e o carro em 2, 3 minutos está ali na tua frente, tu pagar no cartão de crédito, conseguir fazer tudo isso de maneira muito simples, enfim, e ágil. Aqui, naquele momento gerou aquele estalo na cabeça, né? Então eu sempre fiquei com isso, mas segui minha trajetória nessas empresas que eu comentei com vocês, e chegou o momento que eu precisei fazer uma grande reforma aqui na minha casa, nessa mesma casa, e enfim, quem já fez algum tipo de reforma, né, sabe que na maioria das vezes, né, tu não termina uma obra, né, tu abandona uma obra, né, porque os profissionais, e não é nenhum preconceito com relação a eles, muito mais o comportamento observado, assim, eles têm uma série de vícios com relação a qualidade, atraso, comprometimento, então é aquele momento, assim, que meio que dá um claque no cérebro, né, que tu vê que é possível fazer essas coisas, a gente sempre imaginou isso no outro mercado, na época estudamos rapidamente concorrentes, a gente viu que não tinha nenhum concorrente em grande escala, a gente não tem ainda uma grande referência no Brasil, a gente tem vários que estão testando, se a gente pegar o ramo de alimentação, a entrega, a gente tem aí o Uber Eats, tem o iFood, tem vários outros que estão tentando, fintechs tem umas 10, 15, mobilidade urbana, Uber, Cabify 99, mas quando entra no ramo de serviço, não tem aquela premissa que todo mundo sabe. A gente tem algumas regionais que estão se dando muito mais na sua região, mas nacional a gente não tem aquela obviedade que vem na cabeça. E nós estamos trabalhando para que seja ela. Então, eu acabei tendo a coragem, né, de pedir demissão lá com uns 36 para 37 anos, então estou desde janeiro de 2007, mais ou menos 3 anos e meio, 100% dedicado nessa loucura aí que é empreender no Brasil. Que legal, Juliano. E comenta um pouco, assim, como é que foi essa transição, assim, né, de estar num emprego corporativo, talvez até num certo conforto, assim, em termos de carreira, de remuneração, e aí tu te jogar para empreender, né, e aí começar a construir time, chamar os founders, como é que foi esse início, pelo menos, a gente iniciar a aquecer os motores, assim? Uhum. Assim, é aquela decisão que, de $1 milhão, assim, né, que tu nunca vai ter certeza se tu tomou certa ou errada, né, porque eu estava, assim, numa posição super favorável, como eu falei, né, eu fiz um caminho ao contrário, né, eu acho que eu vejo hoje muitos empreendedores iniciando quando saem da faculdade, ou mesmo durante a faculdade, lá para os seus 21, 22, ou até antes disso, né, e eu fui lá por 36 para 37, né, hoje tenho 41 anos, estou nessa jornada, e acabei, né, muito mais uma preparação psicológica, né, porque eu encerrei na sexta-feira na sede da Amazon em São Paulo, lá no Iguatemi JK, enfim, eu ia para os Estados Unidos como pegava Uber, assim, era só, enfim, pedir passagem e ir para os Estados Unidos, tinha acesso a muito conhecimento, a muito networking, bem interessante mesmo, e eu fui cair numa sala em Canoas com 4 pessoas, numa salinha de 20 metros quadrados, assim. Então, aquela coisa, assim, quando tu tá na empolgação, vamos fazer, mas, assim, as primeiras semanas foi, assim, olhar pro lado, assim, falar, putz, que merda que eu fiz, né? Que merda que eu fiz, mas, ao mesmo tempo, assim, à medida que tu vê
que tu consegue dar esses primeiros passos mais sólidos, e tu consegue ver aquela coisa crescer e tomando forma, assim, ele te traz um certo reconhecimento, não é reconhecimento, um certo prazer que não é financeiro, assim, que é de realização, assim, tu sente aquilo que realmente tu tá construindo algo que é um legado, né, por mais, assim, a gente já tá aí 3 anos e meio mais fortemente no mercado, então, obviamente a gente está trabalhando para ter uma empresa próspera, né, crescer, mas a gente não sabe como é que é o futuro, né, olha essa pandemia aí, todo mundo foi pego de surpresa, todo mundo teve que fazer demissão, reajustar custo e tudo mais, mas mesmo que, enfim, acabe hoje, acabe semana que vem, assim, a gente já resolveu a vida de um monte de gente, a gente já está resolvendo a vida de um monte de gente, de um monte de empresa, então tu já tem, por mais ainda que a gente está, eu considero que a gente está talvez a 20, 30% da nossa jornada, eu acho que a gente já consegue inspirar outras pessoas e já tem um certo aprendizado, porque se não der certo, talvez o meu próximo negócio já vai ser com um baita aprendizado. Legal. Juliano, já tem bastante dúvidas aqui no chat, eu vou começar a trazer já as dúvidas do pessoal e a gente vai conversando aqui, vai trocando ideias. Eu gostei das dúvidas aqui que o João trouxe, o João Pedro, que são dúvidas bem do início, assim, da trajetória de vocês, né? Ele pergunta muito do modelo, né? Pergunta do modelo de negócio e estratégia de marketing, né? Acho que vamos começar no primeiro estágio, assim, como é que vocês iniciaram o processo de validação da Trider, né? Como é que foi esse processo, beleza, a gente agora precisa ir atrás de prestador, vamos atrás de usuário primeiro, como é que foi esse processo de validação? Vamos começar com um tipo específico de prestador ou não? Como é que foi esse processo de validação e como é que vocês mensuravam se estava fazendo sentido, né, o MVP de vocês, né, o produto de vocês? Eu acho que, assim, talvez para responder essa pergunta do João e talvez as próximas que virão, eu acho que cabe só fazer um alinhamento prévio, né? Como é que a gente está falando de métricas de marketplace, e hoje a gente tem 2 grandes modelos de marketplace, né? O primeiro deles é o de lead generation, que é um marketplace que eles simplesmente, assim, eu vou falar, não entendo que eu vou falar de maneira pejorativa, né, acho que talvez só mais fácil para materializar a explicação é que ele é mais ou menos como se fosse uma página amarela online. Então, simplesmente a plataforma, o marketplace, o grande papel deles é gerar leads para um dos 2 lados. Então, a gente tem grandes marketplaces no Brasil onde tu quer um eletricista, tu quer, enfim, seja uma babá, alguma coisa, o que ele vai fazer? Tu vai lá, ele vai lá simplesmente te dar o telefone daquela babá, te dar o telefone da eletricista. E, a partir daí, o compromisso, a proposta de valor dele está cumprida. Está cumprida. A partir daí, todo o resto da transação, todo o resto do relacionamento, ele é fora da plataforma. Inclusive, tem alguns que eles te incentivam tu ir para o WhatsApp. À medida que tu faz ali o negócio, ele cria um contato no teu celular automaticamente e a pessoa vai lá e já faz o de contato, tu vê o nome dela certinho. Então, conceitualmente, é um tipo de marketplace chamado lead generation, que é o gerador de leads. Simplesmente ele faz isso. Eu estou falando simplesmente, volto a dizer, não de maneira pejorativa, mas ele enfim, ele foi quase que uma migração. Os principais marketplaces do mundo, começando lá pelo Craigslist, lá atrás, 2008, 2007, 2008, 2009, eles eram mais ou menos uma migração daquilo que foi o Yelp, aquilo que saiu das páginas, do que era físico, né, das páginas amarelas, para um catálogo online, assim por diante. Um catálogo, mas assemelha um catálogo e até o modelo de negócio é meio parecido com um catálogo. Exatamente, né, o modelo de negócio geralmente é um dos lados, né, geralmente quem está oferecendo o serviço, ele paga por estar lá. Eu não sei a idade do pessoal aqui, mas quem é mais antigo sabe que antigamente tu tinha aquela lista amarela, né, e eu e minha mãe tinha um restaurante e batia um senhor lá na porta do restaurante, você não quer botar aqui o telefone do restaurante aqui na lista? Enfim, tu pagava um valor, todas as listas impressas estavam o teu telefone lá. Então, foi uma reprodução desse modelo na internet. Enfim, com o passar do tempo e com a evolução, cada vez mais a gente passou a viver no mundo da experiência. Então, as pessoas, elas não querem simplesmente um telefone, elas não querem um telefone do profissional. E aí eu já estou falando um pouco mais da minha convicção. As pessoas não querem simplesmente o telefone. Se elas querem, à medida que elas têm um problema para resolver na sua casa, seja ele qual for, de qualquer mercado, aqui teve uma pessoa que falou que profissionais para
para hotel. Um exemplo, um cara que está lá no hotel, um executivo de um hotel, ele quer resolver um problema, ele não quer um telefone do profissional, ele quer saber perfil daquele profissional, ele quer ter os dados históricos dele, ele quer negociar por dentro da plataforma, ele quer muitas vezes pagar, ter um pagamento facilitado por dentro da plataforma, e mais do que isso, se der qualquer tipo de problema durante a execução ou pós a execução, ele quer algum tipo de ajuda, ele quer um suporte em cima disso. Então, esse modelo de marketplace, onde ele entrega todas as camadas de uma prestação de serviço, é chamado no modelo full stack, que ele passa o stack, enfim, as camadas, ele passa por todas essas camadas. Então, o Trider, a gente, desde o início, como eu sempre tive um pouco no meu background, um pouco no meu sangue, essa questão da experiência, então a gente nem cogitou em fazer, na época, o Lead Generation, a gente sempre cogitou em fazer o modelo full stack, mesmo antes, sem saber essa questão mais conceitual. Essa questão mais conceitual foi saber de 1 ano, 2 anos para cá, mas eu sempre cogitou fazer um modelo muito mais Uber, e é mais ou menos isso que a gente vê no Uber, ó. Tu pede ali dentro, tu paga ali dentro, se eventualmente tu conversa com o motorista via chat, tu conversa com o suporte do Uber, e qualquer tipo de problema, enfim, eu já esqueci meu passaporte dentro do Uber. Na minha última viagem, agora, assim, botei aqui no bolso, meu visto tá num outro passaporte, botei um em cada bolso, saí do Uber, cara, na recepção do hotel para fazer o check-in, cadê meu outro passaporte? Não tava. Entrei no chat do Uber, $20, já tem um serviço lá. Esqueceu algum item lá dentro, $20, o cara voltou, foi lá e entregou o passaporte em 20 minutos. Então, enfim, esses são os 2 grandes modelos, assim. Então, a diferenciação conceitual, óbvio, super importante, né? Exatamente. O modelo que vocês acreditam é o modelo da experiência, né? O modelo que a gente acredita é o modelo da experiência, né? Então, lá atrás, assim, e tem uma outra questão mais conceitual também, que também são os marketplaces horizontais e os verticais. Então, o que são os verticais? Os verticais são os modelos que geralmente tem uma única profissão ali dentro. A gente tem exemplos aqui que estão até na própria UOL, por exemplo, a Dona Made. A Dona Made é um exemplo de um marketplace vertical, que ele está numa única vertical de mercado, que é a de limpeza. O Trider, ele é um horizontal. Por que ele é horizontal? Porque eu tenho limpeza, eu tenho hidráulica, eu tenho elétrica. Então, por que eu estou falando isso? Porque isso, de certa forma, complicou um pouco a nossa validação lá no início. Porque uma coisa é tu validar, vou validar o serviço de limpeza. Cada serviço desses, ele tem um monte de situações bem específicas de cada um deles. E no nosso, a gente, sem saber disso lá atrás, a gente, de certa forma, testou um processo genérico. A gente testou um processo para tentar ver, bom, como é que a pessoa contrata o serviço? Primeiro ela pede, que informações ela pede no orçamento, que tipo de informação ela quer negociar. Então, a gente, de certa forma, foi descobrindo isso aos poucos, né? Para depois a gente, de fato, entender as diferenças de cada uma dessas verticais. E acabou gerando alguns complicômetros que a gente gosta, né? É isso que a gente gosta bastante, desses complicômetros, né? Tudo que é mais difícil acaba, muitas vezes, tendo mais retorno, né? Então, hoje a gente tem serviços que tem ticket médio de R$150, eu tenho serviço hoje, ticket médio de R$3.000. Então, faz parte da nossa natureza ser dessa forma, né? Então, lá no início, assim, qual é a nossa preocupação inicial em termos de validação de negócio, assim? Não que a gente não goste de dinheiro, tá, gente, assim, mas a nossa validação inicial não está relacionada à monetização, não está relacionado a saber qual vai ser a minha receita, qual vai ser meu ticket médio. A nossa validação inicial, ela estava muito relacionada, assim, ao interesse das pessoas, a tentar ver, assim, porque, eu vou colocar um serviço no ar, as pessoas vão querer contratar, porque o meu concorrente não são esses outros aplicativos que existem, o meu concorrente é o boca a boca, é as pessoas que estão no almoço, estou almoçando com o Felipe, tem um eletricista para me indicar, tenho aqui, baixa no Trider, aqui, toma o link aqui, já pega e já tem R$30 de desconto. É esse comportamento que eu quero reproduzir. Porque a gente ainda não tem um comportamento em grande massa das pessoas contratarem através de uma plataforma digital. Então, lá no início, a gente quis assim, as pessoas vão contratar, e o porquê que elas vão contratar? Então, a gente tentou ter medições que conseguissem validar isso. Uhum. Então, o primeiro mês que a gente entrou em operação foi abril de 2016,
E a gente colocou no ar, assim, ó, com zero de marketing. A gente não investiu nada em AdWords, não investiu nada em redes sociais, não investiu... Na verdade, assim, eu tô falando de paga, né? A gente vinha a trabalho de conteúdo próprio na nossa fanpage, tanto do Facebook quanto do Instagram, mas algo muito mais caseiro, assim, nós fazendo por conta própria, sem nenhum apoio de um especialista, assim, os próprios fundadores, né, fazendo isso, criando dicas e tudo mais, e a gente simplesmente botou o serviço no ar. Quando a gente botou o serviço no ar, no primeiro mês, sem nenhuma divulgação, a gente teve 65 pedidos. Legal. 65 pedidos no mês. E aí... Assim, foi horizontal, não teve um foco específico numa... A gente teve uma conversa entre os fundadores, na época, né, e a gente decidiu botar 8 verticais. A gente fez uma conversa, talvez bem mais aleatória, assim, cara, os últimos meses, o que eu precisei na minha casa? Eu precisei mais. Uhum. O que eu precisei mais? Conversamos com algumas pessoas, um dos fundadores, a esposa dele é arquiteta, então também participou da conversa. Então, assim, a gente juntou essas 8 principais profissões e botamos, assim, sem ter muito critério. E colocamos. E aí isso gerou 65 pedidos, e nesses 65 pedidos, um 80-20, 2 foram em 2 categorias principais, que são as categorias mais top até hoje, que é elétrica e hidráulica. Essas 2 categorias, elétrica e hidráulica, são melhores, e assim, eu participo de um grupo de marketplaces horizontais e verticais fora do Brasil, é a melhor em todos os países, sim, tudo que tu vai olhar, em pedidos, conversão, em receita e tudo mais. E agora a gente também está entrando em outros mercados aí de imobiliárias, também a mesma coisa, sempre elétrica e hidráulica. Então a gente viu que deu 65 pedidos, porém, assim, o nosso MVP era muito simples, sabe aquele MVP que tu quase trabalha de faculdade, assim, bem, assim, a gente usava uns ícones, a gente tá em casa, o cachorro tá latindo aqui. Um mascote participando da live aí, João. Isso mesmo. Deixa eu só pedir para ele parar aqui. Legal, pessoal. Vamos jogando as dúvidas aqui, conforme eu falei ali, a gente vai jogando as dúvidas conforme o contexto, tá? Já tem muitas dúvidas legais que a gente vai jogando pro Juliano aqui. Desculpa aí, pessoal, é que tava chegando alguém para entregar alguma coisa aqui em casa, daí o cachorro... Mas voltando, pessoal, então, assim, a gente recebeu os 65 pedidos, e só que o nosso MVP era muito simples, né? Muito simples mesmo, e a gente simplesmente dava um match. Porque, assim, a gente construiu o MVP de 3 para 4 meses. Foi algo assim, porque todos os 4 fundadores estavam trabalhando no seu lugar, eu ainda estava no Sicredi, só para vocês terem uma ideia, e a gente, era muito trabalho de final de semana, e vulgo meia-noite às 6 da manhã durante a semana. Então, a gente construiu em 3 para 4 meses, tivemos todas essas conversas e botamos na rua, né? E ele simplesmente tinha um perfil que tu pedia e outro perfil que tu recebia e dava orçamento. E a gente recebeu 65 pedidos. Então, nesses 60, e praticamente só estava funcionando em toda a região metropolitana de Porto Alegre. Lá de Novo Hamburgo a Porto Alegre, Guaíba e tudo mais. Eu só estou falando isso porque eu vi uma pergunta aqui já relacionada a isso, mas que vai gerar o contexto aqui. O primeiro sprint foi Porto Alegre e região metropolitana. Região metropolitana. E aí, o que a gente fez, assim? A gente pegou, entre nós 4, a gente ligou para esses 4 profissionais, para esses 65 clientes que fizeram esses pedidos. Tá? E a gente perguntou. 4 founders, né? Os 4 founders, porque era só nós na época. Né? Então, assim, e aí a gente, tipo, por que tu contratou? O que faltou? E aí começaram a priorização de funcionalidades, né? Porque eles falaram, Juliano, beleza, pedi aqui, é interessante, achei vocês na loja do aplicativo, assim, ele deu o orçamento, eu queria falar. Como é que eu vou conversar para combinar, para ele vir na minha casa, ele tem meu endereço, como é que vai ser isso? Aí a gente falou, precisamos de um chat. Tem que ter um chat para eles conversarem aqui. Aí, próxima funcionalidade, chat. E aí, beleza, colocamos chat e aí foi indo, assim, 65 pedidos, depois 100 e poucos, e foi, de certa forma, tendo um crescimento gradual. E aí, na sequência disso, ele falou, beleza, consegui aqui negociar com eles, consegui combinar no chat, tá, mas eu recebi orçamento de 3, mas como é que eu vou saber quem é o melhor? Aí falou, precisamos das avaliações. Aí colocamos avaliação, colocamos perfil nos pedidos. Então, ele foi sendo construído, gente, assim, hoje, eu sei que hoje nós estamos em 2020, agosto de 2020 é tudo óbvio, né? Mas eu estou falando de 2016, né? Que parece que para mim, parece uns 20 anos atrás, né? Mas só 4 anos atrás,
Mas essas coisas não estavam tão óbvias naquela época, né? A gente mal tinha entrada do Uber no Brasil, então a gente foi construindo dessa forma. Então as métricas, assim, eu vi que tem alguma pergunta relacionada a isso, elas sim, de fato, assim, tu tem que olhar o que é importante para o teu momento, assim, porque hoje com o advento do marketing digital e com a tecnologia, tu tem medição de tudo, tu consegue medir tudo, só que eu acho assim, tem duas formas de tu não dar informação para a pessoa, tá? A primeira delas é tu não dando, né? Tu não deu a informação. E a segunda é tu dando demais. Então, se tu tiver aqui 60 métricas para tu olhar, cara, tu vai se perder nisso. O que faz sentido no início, assim? No início, tu tem que olhar aquelas métricas que são importantes para ver se, cara, o teu produto as pessoas querem. É isso que as pessoas querem mesmo? Realmente alguém vai contratar um lá pela uma plataforma digital, alguém vai contratar alguém para lavar carro numa plataforma digital, alguém vai contratar um mecânico para uma plataforma digital, é isso no início que faz sentido. Legal. Foi bem essa pergunta aí que fizeram, né? Como é que no início tu validou como é que foram as métricas no início, né, do processo de validação? A gente entra também em métricas aí ao longo da trajetória. Acho super bacana, né, fazer essa separação, né? Nem sempre as métricas que tu tá acompanhando no início da tua trajetória vão ser as métricas que tu vai acompanhar, né, para sempre, ou as mesmas, né? Às vezes as métricas mudam conforme a maturidade do negócio. Eu acho que uma das coisas legais aqui que perguntaram, né, que é o Luiz, como é que vocês lidaram, acho que desde o início, acho que é uma das grandes questões que o modelo de marketplace traz, principalmente esse, né, Juliano, que vocês trabalham, que é de experiência, né, o full stack, nem tu comentou, como é que é o bypass, né, porque, de fato, uma das métricas que, provavelmente, desde o início, 65 contratações, quer dizer, essa é a métrica, talvez a North Star, né, que é do marketplace. Como é que vocês lidam com o bypass, tipo, beleza, eu sei que tem 65 transações, mas eu não sei como é que eu posso fazer para, de repente, fazer com que, né, tenha 120, 105, né, 200, aí vai crescendo? Como é que lida com o bypass aí desde o início no marketplace? Sim, eu acho que o bypass, a gente tentou lá atrás, assim, vamos evitar das pessoas botarem o telefone, vamos esconder o telefone das pessoas no perfil dela e do cliente. E aí eles começaram a trocar o telefone no chat. Aí depois a gente começou a ver uma sequência de números no chat e eles bloqueavam isso, a gente botava os telefones com espaço. Aí 9 espaços, 9. Aí a gente bloqueia isso e eles começaram a escrever o número extenso. 998. A gente falou assim, e aí estudando mais sobre o assunto, o que a gente percebeu? Que o bypass, em certo nível, ele sempre vai existir, gente. Ele sempre vai existir. Só que o que a gente tem que ter? A gente tem que ter uma proposta de valor matadora para ambos os lados, tanto para o cliente quanto para o profissional, para que eles queiram fechar por dentro da plataforma. Eu acho que, eu pego o caso do Airbnb hoje, isso não é se vocês entrarem nas telas do Airbnb, quem pegou recentemente, tem várias mensagens durante o ciclo da contratação que falam, mantenham as conversas dentro da plataforma, porque daí tu vai ter suporte, não sei o quê, porque muita gente fazia o seguinte, vou alugar um apartamento, vou alugar um local em Paris. Alugava 2 dias pelo Airbnb e depois pegava o contato do anfitrião e fazia o resto lá, até começar a dar problema. Então, assim, eu já aluguei apartamento fora do Brasil, que cheguei lá e estava tudo sujo. Cara, eu entrei no suporte do Airbnb e falei, peraí, ele arrumou outro lugar na mesma rua para ficar. Então, assim, esse é o tipo de coisa que, para mim, tem um lugar, assim, tu muitas vezes tá indo numa viagem, o tempo é curto, tu não quer gastar tempo com isso, né? Tu já resolveu isso tudo antes. Então, tu ter alguém para te suportar nesse momento ajuda bastante. E nós, da mesma forma, assim, então a gente tentou encontrar maneiras, tanto para o cliente quanto para o profissional. Então, hoje, a gente tem um suporte 24 horas. Então, se der qualquer tipo de problema ali na intermediação do serviço, naquele eletricista, daquele hidráulico, ele entra no chat, a nossa média do first call ali, resolution é 26 segundos, alguém no chat responde. Então, sabe que vai ter alguém para atender, a gente tem um rodízio no final de semana, sempre tem alguém para atender ali no chat. E mais do que isso, nós temos uma garantia dada pela própria plataforma. Então, se o profissional foi lá
instalou o teu ar-condicionado e deu problema, a gente manda um outro sem custo. Então, só que daí o que a gente faz? A nossa divulgação, a nossa comunicação da plataforma não é com base, eu não estou falando, meu aplicativo é em Node, é em React, é isso, cara, isso eu não quero nem saber. Eu estou falando dos benefícios do produto. Então, à medida que eles reconhecem esses benefícios, a persona que eu quero atacar, o meu cliente-alvo, é quem valoriza isso. Porque o cara que não valoriza, ele só vai vir aqui pegar o contato profissional para pegar e tentar fazer por fora. Então, vai. Agora, a gente tem aqui, depois eu vou mostrar ali para vocês, a gente já tem um nível de recorrência muito alto, assim, a gente já chegou, principalmente agora durante a pandemia, 55% de recorrência. Então, 55% dos pedidos que entram no mês são pessoas que já fizeram pedidos em meses anteriores. Então, isso mostra que a nossa proposta de valor é isso que as pessoas querem. E a gente tem uma mesma coisa do lado do profissional. Do lado do profissional também, assim, hoje a gente faz um fluxo de caixa semanal para ele, então ele tem uma taxa de comissão que ele nos paga, e só que assim, a gente tem outras plataformas que o cliente pagou no cartão de crédito, o profissional só vai receber lá 30 dias. A gente não. Se ele fez um trabalho no domingo e o cliente pagou no cartão de crédito, quarta-feira o dinheiro está na conta dele. Então, eu montei uma engenharia financeira, obviamente eu tenho um custo para isso, para adiantar isso para ele perceber, se eu fizer por fora, eu vou ter que ter a minha maquininha, eu vou ter que ter tudo isso e eu vou receber só no final do mês. Então, agora não. Então, ali eu recebo na quarta-feira. Então, isso foi interessante. E a gente também tem um parcelamento de até 6 vezes sem juros. E pro profissional, o cliente paga em 6 vezes e o profissional a gente repassa isso à vista para ele. Então, dá um pouco do match dos dois lados, porque tu tem benefícios do lado do profissional e tem benefícios do lado do cliente. Então, é aquela coisa, né? O que um não quer, dois não faz. O cliente... E a gente tem muitas assim, reclamações até no suporte, Felipe, o profissional aqui tentou fazer, mas eu quero fazer com vocês porque eu sei que tem garantia. Tentou fazer por fora, né? E aí o usuário agora não quer dar bypass na trilha, olha só que legal. Eu acho que assim, para da Marina ali, né? Porque é uma plataforma interessante para os prestadores, né? Vocês têm toda essa parte, né, de fazer esse adiantamento, mesmo que o usuário pague parcelado, o prestador recebe, né, no dia, enfim, no dia 0, talvez não, mas ali... É semanal. Toda quarta-feira, tudo que ele fez até domingo, à meia-noite, quarta-feira está na conta dele. Isso é para o prestador, isso aí é o que mais faz diferença, né? Exatamente. Então, eu acho que, assim, resumindo o bypass, não tentem usar técnicas de software, bloquear, coisa que isso, a longo prazo, nada resolve. O que resolve é ter um produto matador que ele queira usar. Geração de isso que resolve. É isso aí. Acho que uma das dúvidas aqui, né, Juliano, que naturalmente surge no bypass é a parte, né, tem a parte sempre dos usuários, né, a parte da demanda, tem a parte da oferta dos serviços, enfim, que é a parte do prestador. Vamos entrar um pouco na parte do prestador, que tem o Higino aqui, fez algumas perguntas nesse sentido. Como é que vocês foram atrás dos prestadores? Como é que vocês vão atrás dos prestadores, né? Acho que no primeiro momento, assim, como é que vocês foram atrás? Como é que vocês fizeram a triagem desses prestadores e o que vocês, de fato, ofereceram para esses prestadores como proposta de valor, de fato, para eles entrarem para o Trader? Assim, lá no início, né, voltando aos primórdios, lá, nós 4 mesmo, a gente foi, como a gente queria validar a proposta, cara, a gente foi procurando na internet, nessas listas, assim, tem muitas, aqui em Porto Alegre tinha o site Zap, tinha o H, tinha várias coisas, a gente foi procurando todos esses profissionais que, de certa forma, já divulgavam em alguma plataforma digital, que já mostrava uma certa aptidão deles, né, em uso de tecnologia. Então, a gente foi atrás, ficou meio catando lead aí na internet, e juntamos aí 1.000 leads. E não teve muitas primeiras vezes. Eu liguei, todos nós dividimos os leads e fomos ligando para todo mundo, até a gente juntar eles todos num evento presencial. Então, não teve muito, assim, estou falando lá do início, né? A partir daí, a gente começou a aprender disso, né? A gente viu que esses profissionais hoje, todos eles estão, né, em redes sociais, todos eles estão no Google. Então, a gente fez uma página de captura de leads, uma landing page, onde a gente, enfim, consegue capturar esses leads ali dentro. E a gente também montou uma série aí falando de mídia paga, já, né, uma série de campanhas
de mídia paga para atrair esses leads para dentro da plataforma. Porque, assim, um dos benefícios que eu acabei esquecendo de falar antes do profissional, e ele sabe disso, que a gente divulga isso a todo momento, é que, assim, ó, se eu tenho 700 instaladores de split em Porto Alegre, eu não preciso, se eu tenho 700 instalações de demanda, eu não preciso de 700 instaladores. Eu quero ter 35 instaladores, porque eu quero dar 20 demandas para cada um por mês. Então, eu criei aquele conceito da escassez da fila de espera. À medida que eu tenho 20, se entrar um outro profissional agora, ele não sai trabalhando. Ele fica numa fila de espera até ele ver que a demanda está aumentando, eu vou lá e libero da fila de espera. Então, isso, de certa forma, faz com que o profissional, quando ele entra, a gente dá uma demanda violenta para ele. E ele sabe que qualquer pisada ali fora do lugar, a gente suspende, e aí o ser humano. Eu sempre aprendi que o ser humano sempre trabalha com os incentivos corretos, né? E a gente já tentou com os profissionais, assim, dar bonezinho, camiseta, dar tudo, mas não dá certo. O que dá certo é dinheiro no bolso. E a gente viu que a hora daí que ele faz alguma coisa que, enfim, fora dos nossos termos de uso, a gente suspende ele por 15 dias, a gente tira ele da plataforma e dá no bolso. Então, isso funciona, assim, esse incentivo funciona da maneira correta. Então, a gente começou no boca a boca, começou captando lead na internet e hoje a gente já está muito mais focado, a gente já tem um conjunto de campanhas de mídia paga lá, de marketing de performance, né, para fazer isso nessas cidades que nós estamos abrindo a operação. E qual o tamanho, mais ou menos, da base de prestadores hoje, Juliano? Hoje a gente está chegando perto de 900 profissionais no Brasil inteiro. Legal. Só para a gente ter uma ideia, assim, 900 profissionais, porque lembrando da relação que eu falei para vocês, né? Então, assim, tem plataformas no Brasil, por exemplo, que se apresentam, eu tenho 150 mil profissionais e tem 70 mil pedidos no mês. Tu dá meio pedido por mês para cada um. Então, não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. A gente costuma brincar nos marketplaces aqui, nas mentorias, né? Cara, o teu prestador de serviço tem que ligar para ti e falar, para de me mandar serviço, por favor, não aguento mais trabalhar, né? Tô ganhando muito dinheiro, ele tem que estar chateado, assim, de tanto pedido que ele está atendendo, assim, que de fato, essa é a grande proposta de valor, é trazer serviço da melhor forma para o prestador, né? Aí, assim, Juliano, lá no início, bom, vocês identificaram lá o mercado, né, criaram o MVP, tiveram aquelas 65 primeiras transações, e aí? Porto Alegre, região metropolitana, como é que expande? Como é que vai para outras cidades? E como é que funciona aí a parte aí de crescimento para fora, né, da cidade que vocês estavam validando primeiramente? Aí vem uma questão interessante, né, que, enfim, eu não tinha esse conhecimento na época, né, e a gente abriu na região metropolitana inteira. E o que a gente viu, né? Tu pega todos os cases que dão certo no mundo, todos eles mais ou menos jogam War, aquele joguinho que eu não sei se todo mundo jogou aí, mas quem não jogou, seus pais jogaram, que era o joguinho aquele que, tipo, é o mapa mundi e tu vai conquistando país por país. E tu tem uma certa pecinhas que era a quantidade de soldados. Então, tu tem duas estratégias. Ou tu começa a conquistar o mundo e tu mantém 1, 2, 3 soldados em cada país, ou tu se fortalece numa região. E a gente viu que o que faz mais sentido e o que dá mais retorno, pensando a médio e longo prazo, é tu ter esse crescimento, tu se fortalecer numa região, tu criar um case de sucesso numa região, e a partir daí tu expandir para outras cidades. Então, o que a gente fez naquele momento? À medida que a gente estudou mais e percebeu isso, a gente desativou as outras cidades. Então, a gente manteve só Canoas e Porto Alegre, aquele momento do empreendedor, assim, de decisão difícil, né? A gente, o que nós vamos fazer? Dói no coração, vou desativar a cidade e tal. Cara, desativa. Então, a gente focou, a gente praticamente usou Porto Alegre como um laboratório. Nesse meio tempo, a gente conseguiu ali uma rodada de investimentos, a gente teve aquela dúvida assim, me espalho pelo Brasil ou fico em Porto Alegre? A gente teve muita dúvida nessa decisão, muita. Hoje a gente vê que ela foi muito acertada, porque a gente botou todas as fichas em Porto Alegre, testou canal de aquisição, canal de marketing, enfim, uma série de coisas. E aí, depois que a gente aprendeu a fazer todas essas coisas, beleza, agora vamos para uma próxima cidade. Agora a gente foi para Curitiba. Só que daí a gente foi para Curitiba com todos os erros e acertos de Porto Alegre. A gente já sabia qual era a campanha para captar profissional que dava certo, que era mais barata, que dava certo, qual era a campanha para captar cliente que dava mais certo. Então, a gente pegou e gerou muito aprendizado, né?
Então, se tu for ver, hoje existem marketplaces, olha o Rappi, né, que a gente olha, que é um grande marketplace. Olha, entre no site, olha quantas cidades eles estão. Olha a Loft agora, que também, de venda de imóveis. Ela nasceu em 13 bairros de São Paulo. Então, não é nem São Paulo inteira, são 13 bairros de São Paulo. Bem nichado. Bem nichado, né? Então, essa estratégia de tu conseguir atuar numa região e a partir daí tu conseguir expandir para outras, é uma coisa que a gente tem uma convicção muito grande aqui. A gente acredita nisso, porque assim, ó, é muito caro tu conquistar um cliente, mas é mais caro ainda tu reconquistar ele. Então, o que adianta, assim, eu ter um marketplace aberto no Brasil todo? Aí tem uma pessoa que pede lá um eletricista em Caxias do Sul. Eu não tenho eletricista mapeado lá. E aí, a pessoa que pede nunca mais vai pedir. Falou, pedi aqui e não respondeu. Não resolveu. Penso ao contrário, eu tenho profissionais esperando em Caxias do Sul e ninguém pede o serviço. Aí o cara vai para outra plataforma. Então, assim, o que mantém é um pouco desse que a gente fala aí do ovo e da galinha, do marketplace, é tu conseguir, numa região e num certo mercado, tu conseguir gerar esse equilíbrio da demanda e da oferta. Tu tem que ter esse equilíbrio, senão um dos lados ficando mais forte ou não, aí atrapalha todo o resto. A gente tem uma dúvida bem relacionada a isso, que foi uma das primeiras dúvidas que surgiu. Eu queria que a gente avançasse um pouco aqui até no aprofundamento, que é como é que você, né, uma dúvida do Higino aqui, como é que vocês medem a proporção ideal entre prestadores e clientes de uma cidade, por exemplo? Uma das primeiras dúvidas. Eu acho que, assim, isso é bem particular, assim, de cada um dos tipos de serviço, assim, eu confesso que eu fiz uma call uma vez com o pessoal da Dog Hero, quando eles vieram para Porto Alegre. Dog Hero, aqueles que é tipo um Airbnb de cachorros, e agora eles têm passeador de cachorros também, né? E na época, eles abriam uma cidade com 8 pessoas disponíveis, né, naquela cidade. 8 pessoas eles já achavam que era suficiente. No nosso caso, assim, a gente testou vários números. Hoje a gente está abrindo a cidade com 6 profissionais naquela categoria. Porque 6 profissionais, ele é um número mínimo para a gente garantir que as pessoas vão ter pelo menos 3 orçamentos. Então, assim, a gente como? A gente descobriu esse número na prática. Sim. Então, eu vou abrir agora no Rio de Janeiro. Então, eu vou lá, mapeio para começar, assim, o trabalho de zero. Eu habilito 6 eletricistas, 6 hidráulicos, 6 doutores, 6 de cada uma das categorias principais que a gente colocou aqui. E põe para a rua. Começou a ter pedido, aí começa a gestão da demanda e da oferta. Tá começando a pedir hidráulico demais, põe mais hidráulicos para dentro. Então, é uma demanda, assim, que tu tem que estar o tempo todo, né? O tempo todo nos bastidores, né? O tempo todo dentro. A gente tem hoje um time, né, específico, né? Um dos nossos founders hoje, que é meu sócio, é o founder que cuida disso. Ele que está especificamente nessa atividade. Sim. E uma coisa, Juliana, desde o início até hoje, assim, o modelo de negócio, como é que vocês iniciaram com o modelo de negócio X, hoje ele mudou ao longo do tempo, como é que funcionava a questão até da própria comissão, primeiro, né, como é que vocês precificam o serviço, já que é um marketplace focado em experiência, né, full stack, como é que vocês conseguem garantir essa precificação que faça sentido para o usuário, e como é que vocês também fazem a divisão de distribuição para o próprio parceiro, assim, né, para o próprio prestador? Hoje, a gente sempre, aí talvez como a gente se inspirou muito no Uber, desde o início a gente teve um modelo por comissionamento, e a gente, o Uber, né, desde o início sempre cobrou 25% de comissão das corridas, né, e a gente, como o nosso foco inicial não era ganhar dinheiro, sim validar o produto, a gente começou com um valor muito baixo, a gente começou com 8%. Pagando quase 4 de cartão de crédito. Sim. Porque nosso foco não era, a gente sabia que a conta não ia pagar, a gente queria, vamos validar o modelo. E com o passar do tempo, a gente começou, tá muito baixo, né? Aí a gente foi para 12% e hoje a gente está em 16%. Entretanto, aqui todos os nossos concorrentes, nosso principal concorrente hoje está cobrando 30%. E nós estamos cobrando 16%. Então, a gente está nesse momento fazendo um estudo de precificação, e aí, coisas que
na minha visão, assim, aí, gente, eu não, de maneira alguma, eu quero ser o dono da verdade, tá? Eu tô dando muito mais a minha experiência aqui. Mas eu acho que agora a gente está com uma robustez, agora a gente está com um tamanho, um volume, então eu estou contratando uma consultoria nas próximas semanas para iniciar iniciar um projeto de precificação, que a gente está querendo que essa taxa ela seja dinâmica. Então, quanto mais serviços tu faz, menos tu vai pagar, menos tu faz. Então, até para saber, o 16 paga a conta de uma cidade, não paga a conta, então é todo um modelo financeiro. Mas, assim, é um projeto que, quando num estágio muito inicial, cara, assim, põe 15%, põe 20%, escolhe um número que tu acredita que vai fazer sentido e faz. Não tem por que assim, olha os benchmarks por aí, olha o benchmark do Dog Hero, olha o benchmark dos principais marketplaces do Brasil, olha, faz uma média e escolhe um número, porque senão é um tempo que não adianta tu ter o melhor serviço de precificação, né, sem ter cliente, né? Então, acho que o foco é cliente primeiro. Sim. E nesse sentido, continuando no modelo de negócio, que tem taxa de adesão profissional? Existe alguma cobrança além da comissão? Não, a gente também se inspirou num outro site que é do ShareTrib lá, que conhece também, Felipe, que eu li um artigo lá onde ele falava justamente de comissionamento e precificação pro lado da oferta, né? E aí isso depende também de caso a caso, né? O nosso tipo de profissional é um tipo de profissional que tem uma certa dificuldade financeira em fazer conta, assim. Vou ter que botar 5% disso, porque eu já vi marketplace assim, não, tu me paga 5% de comissão, mais 4 de cartão, mais R$ 2 por transação. Cara, o cara não sabe, mas num serviço de R$ 100, quanto que eu vou te pagar? Não sabe fazer essa conta. Então, o que a gente viu como melhor prática global define um valor de percentual que tudo está incluso ali dentro. Todos os serviços estão inclusos ali dentro. Tem taxa de transferência, taxa de adesão, tudo está ali dentro. Então, não tem necessidade de tu pegar e fazer isso. Então, assim, como o meu mindset é muito voltado para a experiência, então eu também me preocupei com a experiência do lado do profissional. Eu quis facilitar. Cara, tu sabe que é 16%, tá 16%, era isso e deu. Não tem nenhuma taxa extra. Legal. E já que estamos falando de métricas, né, Juliano? A gente começou, a ideia era falar sobre métricas, você sempre acaba falando de umas coisas, né, da validação, de como é que começou, como é que validou. Sempre bacana, porque as dúvidas que vão surgindo, a gente nunca sabe quais são. Mas o Leonardo tem uma dúvida bacana, que a gente falou bastante de prestador, né, como é que é o modelo para ele, enfim, e aí para o usuário, como é que tu mede a satisfação do cliente, né, aí falando de métricas, acho que é legal trazer isso, né, como é que tu consegue entender que o serviço foi bem prestado, que o cliente saiu satisfeito, obviamente, né, refletindo até na própria retenção, né, que tu tem na recorrência, né. Uhum. Assim, a gente inventou desde o início, né, o serviço de avaliação. Então, a gente tem, todos os serviços são avaliados dentro da plataforma, aquela avaliação simples, né, lá tipo, serviços de 5 estrelas, né, de 1 a 5. Então, hoje a gente tem uma taxa muito alta aí, por uma questão de usabilidade nossa, a gente colocou os momentos de avaliação nos momentos corretos da jornada do usuário, e a gente mede conforme eles estão avaliando. Eu vou mostrar aqui para vocês, aqui, vou começar a compartilhar uma tela aqui. Estão olhando minha tela? Aqui foi. Infinita aqui. Compartilhe no chat se vocês estão olhando aí, pessoal. O Juliano está compartilhando os dashboards aí. Tá. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, assim, obviamente, vocês estão olhando, aqui a quantidade, as nossas média geral das avaliações, ó. Então, tu olha que aqui a gente tem a curva do Covid, ó, descendo e, graças a Deus, subindo novamente, né? Subindo novamente, vamos que vamos. Se eu pegar aqui janeiro, ó, a gente teve 1.718 avaliações no total. E se eu vier aqui, ó, dessas 1.718, eu estou falando que 1.615 foram 5 estrelas. Praticamente 96% 5 estrelas. Então, aqui, eu tenho mais 54 4 estrelas. Então, dá de média praticamente 99% é 5 estrelas. Então, a gente tem problema, mas é aquele pouquinho ali que é tão pequenininho que é até difícil de ver. Ó. E eu consigo, isso aqui eu tenho a média geral, aqui das notas 5, 4, 3, 2, 1, né? E aqui o 0 enfim, é só quem não avaliou. E eu tenho isso aberto aqui embaixo por profissão. Então,
É assim que a gente consegue ver, ó, pode ver, isso aqui são tudo avaliações reais de hoje. Hoje é 13, né? Hoje é 13 de agosto. Ó, tudo aqui, ó, 5, 5, 5, 5. Daqui a pouquinho tem um 4, 3 aqui no meio, né? Ó, tudo 5. Tudo 5. Então, consertou o improvável, economizou todos os azulejos do banheiro. Então assim, só para vocês terem uma ideia, assim. Então, a gente escolhe, assim, em cada uma das coisas, a gente escolhe quais são as métricas corretas. Então, isso aqui não é por osmose que isso acontece, tá, pessoal? A gente tem todo um trabalho de bastidora, mas a gente está falando, assim, nos últimos 7 meses, praticamente 99% é nota 5 e 4. Sim. Aí acho que a Marina tem uma dúvida bem bacana, né, Juliano? Que eu acho que vocês amadureceram muito, né, esse processo de métricas. A UOL já acelerou 86 startups, a gente tem alguma vivência, e eu poucas vezes vi assim, um trabalho de métricas tão profundo e tão bacana como vocês fazem aí no Trider. Mas no início, sem classificação, sem estúdio montado, né, sem muita população de dados. Como é que vocês fizeram, assim, lá no início? Cara, assim, o que aconteceu, Felipe? Assim, aí é o que eu vejo um pouco da composição da startup, tá? Eu tentei apesar de eu trabalhar bastante tempo em tecnologia, eu não sou mais o programador, não sou mais o desenvolvedor, eu trabalho muito mais, meu trabalho dos últimos anos foi muito mais relacionado à gestão de times de tecnologia. Mas eu acho que as startups de sucesso são aquelas que conseguem ter um time multidisciplinar e complementar. Então, eu procurei me juntar com pessoas que tivessem um conhecimento complementar ao meu. Então, eu tenho o Paulo Gil, que tu conhece, né? Para os íntimos, o PG, que é o meu sócio, CTO do Trider. Ele é uma pessoa que tem muita facilidade com esses números. Então, foram coisas que a gente trabalhou desde o início. Desde o início, assim, a gente... compartilhando aqui para vocês os nossos principais dashboards aqui. Aqui eu estou falando de uma ferramenta... Esse aqui é um dashboard padrão aqui que eu estou abrindo da cidade de Porto Alegre. Isso aqui a gente tem desde os primeiros dias do Trader, porque isso aqui é um dashboard que a gente paga nada, isso aqui é uma ferramenta praticamente gratuita do Google. O que ele fez, ele plugou isso dentro da nossa base transacional e ele fica montando isso aqui, ó. Se eu der aqui o editar, ó, já cliquei, tá, pessoal? Cliquei aqui, vou pegar aqui nesse gráfico aqui, ó. Eu clico, isso aqui é quase que um Excel, ó. Tá aqui todos os campos, ó, da nossa base transacional. Eu venho aqui, arrasto um campo, arrasto para lá. Então, eu, de certa forma, né, tive essa facilidade, porque eu tinha uma pessoa no grupo que comia com farinha isso aqui, né? Então, a gente trazia e fazia isso aqui desde o início. E eu vejo que é uma habilidade que ela é fundamental, assim. Tem que ter alguém que saiba fazer isso, né? Porque aquela coisa, né? Tá, tu botou teu site no ar, tá, mas quantos entraram? Quantos pediram? Quantos entraram? Em que momento da jornada eles pararam? Hoje tu tem como medir isso. Só que tu tem que ter alguém com essa capacidade dentro do teu grupo. Aí eu, graças a Deus, por sorte ou competência, eu tive desde o início. A questão de composição do time é super importante, realmente. Juliano, estamos chegando no final aqui, cara, né, quase uma hora aí de bate-papo, e a gente respondeu basicamente todas as dúvidas aí, né, do pessoal. Acho que esse último ponto aí, o Jorge perguntou, onde é que tu acha pessoas que comem isso com farinha, né? Essas pessoas que são experts em tecnologia, em dados aí. Cara, aí, enfim, aí a gente tem um ecossistema bem ativo aqui em Porto Alegre, a gente tem aqui tanto a UOL, enfim, tem outras aceleradoras, a gente tem o Sebrae, a gente tem a Associação Gaúcha de Startups, então, assim, sempre tem pessoas, fundadores, né, que querem se juntar com outras pessoas. Claro que sociedade, ela é um casamento, né, então muitas vezes mais difícil até sair num casamento, tem que ter uma escolha muito, muito boa, né, muito certeira para isso, né, mas eu acho que o fato aqui principal é que é muito difícil tu fazer essas coisas sozinho. Geralmente, quando tu começa uma startup, tu começa sem dinheiro. E aí, se tu tem dinheiro, resolve tudo. Tu contrata as pessoas e deu. Mas, normalmente, a gente começa sem dinheiro. E começando sem dinheiro, a gente tem que ir atrás dessas pessoas. Tem que ir atrás. Tem que sempre ter um conhecido de um conhecido. Tinha um evento aqui, né, Felipe, em Porto Alegre, que era o Neomatch, da Associação Gaúcha. Da Associação Gaúcha de Startups, que são outros fundadores, aí tem lá uma pessoa de marketing, uma pessoa de TI, uma pessoa, enfim, de negócios, e um cara que vão lá para esse evento para se encontrar,
quem vai com esse evento é justamente já com esse propósito. Eu acho que, obviamente, agora com a pandemia, mas eu acho que eu lembro de ter tido outras versões desse evento aí nos últimos meses, aí antes da pandemia. Não, é verdade. Os eventos presenciais que a gente estava acostumado, assim, o Startup Weekend, né, também migrou para online, não sei como é que funcionou, mas também era um evento legal de conhecer possíveis founders, né, o Dell Match já era uma proposta bem específica para isso, né, então, o pessoal tem que ficar atento, né, esses eventos agora todos migraram para online e aí tem que ver se esses eventos também estão fazendo sentido no modo online, tem algumas coisas que às vezes talvez não encaixem tão bem, mas, enfim... acho que temos as últimas dúvidas aqui por antes da gente encerrar. O Higino, acho que tem essa dúvida dele, acho que a gente não chegou a falar, que é sobre o treinamento dos prestadores. Vocês fazem alguma coisa aí, ou relacionamento direto com os prestadores, Juliano? Sim, faz, assim, eu tenho um time de profissionais hoje, eu tenho um time que cuida dos profissionais. Então, a gente montou hoje uma série de treinamentos online, todo ele baseado em vídeos, onde faz parte do onboarding dele, da jornada dele, à medida que ele vai passando essas etapas, ele vai assistindo esses vídeos, até a gente encerra no encontro presencial. Encontro presencial é o olho no olho, assim, tem que ter um momento mais uhul, assim, de ativação dele, e a partir daí a gente mantém uma comunicação ativa com ele via chat. Praticamente mensagem todo dia, falando, orientando agora no meio da pandemia, o que fazer, o que não fazer, como se faz, todo momento, isso é o que gera, isso é o que evita o bypass, porque o profissional, cara, os profissionais chegam lá, o cliente aqui está sendo ignorante comigo, o que eu faço? A gente está o tempo todo ali orientando, fazendo e tudo mais, né? Então, isso é legal, porque tanto o cliente quanto o profissional sabe que tem alguém por trás. Porque, assim, a gente está cobrando uma comissão, né? A gente está ali, tem que estar ali à disposição para ambos os lados. Então, a hora que eles percebem que a gente está fazendo isso, a comissão para eles, vamos lá, é assim como o custo que eles têm de gasolina, de materiais, é mais um custo da vida deles. Legal. Juliano, acho que para finalizar, meu caro, que dicas que tu deixa aí pro pessoal que está começando, está tentando tracionar seu marketplace? Quiser falar sobre métricas, pode falar, mas não precisa, são dicas necessariamente vinculadas a métricas. Quem está começando hoje precisa validar a North Star Metric, precisa validar a base de prestadores, a base de usuários, a aquisição. Então, tem tanta coisa no marketplace que é super difícil, de fato, encaixar os desafios no estágio que você está. Que dicas que tu dá para quem está começando, quem está no início da jornada? Eu vejo o principal ponto, assim, acho que quem não mede, manter, acho que esse tema desse encontro aqui, ele é extremamente importante. Acho que quem não mede não gerencia. Quem não mede não sabe o que está acontecendo. Eu acho que é uma habilidade, eu vejo que é muito difícil tu achar também profissionais analíticos, profissionais que olham para os números e conseguem tirar respostas de negócio ali de dentro. Então, vocês precisam ter alguém com essa habilidade dentro do grupo. Precisam ter, porque a gente invariavelmente está falando aqui de plataformas tecnológicas. Então, quando a gente está falando de plataforma tecnológica, tu consegue medir tudo. Tu consegue medir o acesso, tu consegue medir o engajamento, tu consegue medir em que passo ele está se perdendo, o que não está funcionando, inclusive o erro. A gente tem ferramentas aqui que a gente grava as telas do usuário, ele clicando e fazendo isso, tem uma série de técnicas. Então, assim, eu sei que talvez a maioria de vocês aqui não são da área de tecnologia, mas vocês têm que ir atrás de alguém com esse skill. Uma startup aí geralmente é fundada, né, os passos iniciais aí são 3, 4 pessoas, vocês estão em 1, 2, cara, vão atrás de alguém que tem esse perfil, porque a gente precisa medir, precisa fazer isso. Eu queria talvez aproveitar, Felipe, esses 2, 3 minutinhos que a gente tem, só para te dar uma ideia, assim, de números aqui, métricas que a gente tem, assim, para vocês terem uma ideia, assim, claro. Eu sou louco eu tenho várias ferramentas aqui na minha máquina para cuidar da memória do Chrome, né, porque eu fico aqui ó, com um monte de aba aberta, né, então aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui de uma cidade específica, então eu tenho aqui a quantidade de pedidos que estão entrando, aqui com a curva do Covid, graças a Deus, tipo, mês passado a gente já teve 5.025 pedidos, né, no total, né. Então, aqui, eu consigo ver aqui quantos são pelo app, pela plataforma web favoritos, quantos são isso, quantas contratações são de cada uma, contratações são pela plataforma, aqui a recorrência que eu falei, ó, tipo, ó, olha os meses da pandemia aqui, ó, 57%, 55%, 54%, está 64% agora em agosto. Isso aqui são contratações recorrentes, são de pessoas que eu já não gastei no meu CAC, elas já foram, já paguei o custo de aquisição no mês passado.
Aqui, ó, eu deixei alguns, como eu falei, olha a particularidade que eu tenho aqui do meu caso de ser um vertical, né? Então, aqui eu controlo profissão por profissão, quantos pedidos teve no período, quantos foram fechadas, a taxa de conversão de cada um, para eu conseguir avaliar, tá dando certo ou não dando certo. Aqui a gente montou até um quadrante mágico, assim, vezes quantidade de pedidos versus conversão. Então, eu consigo ter todas as informações. Então, hoje eu tenho um time que olha isso aqui. Então, a gente olha, essa conversão dessa profissão aqui está ruim, vamos ver o que está acontecendo. Só para vocês terem uma ideia aqui. Esse aqui eu já mostrei para vocês, né, que é enfim, as avaliações, né, dos profissionais, né. Aqui, ó, ele dormiu agora. Deixa eu ativar todas as minhas abas do browser aqui. Porque eu tive que instalar um plugin no Chrome para toda vez que eu fico inativo na aba, ele descansa a aba. Ele descansa a aba, né? Porque senão a memória da minha máquina que ficava terrivelmente. Qual é o nome? Enfim. Vou compartilhar para os tarados aí aqui, ó. Produtividade. Eu mando ali depois o nome do plugin. Onde é que ele tá? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. One Tab. Estão vendo? One Tab. Então, ele simplesmente ele vai lá e enfim, tu parou de usar, ele descansa, porque senão ele fica cada vez comendo memória da máquina. Mas aqui, só para você, um outro ponto bem importante aqui, gente, assim, ó, a gente também captura de onde o usuário veio. Então, olha só, lembra que eu falei para vocês que o nosso concorrente é o boca a boca? Olha só, isso aqui é o ano inteiro de 2020, ó. Todos os usuários novos, 52%, um amigo me indicou. Então, isso aqui, assim, é o melhor dos mundos para o marketplace, porque a gente agora, na pandemia, a gente não está investindo nada de mídia paga. E mais do que isso, ó, contratações efetivas, ó. A gente teve 4.300 contratações que vieram das indicações dos amigos. A gente até investiu em rádio no passado, ó. Rádio tá até aqui, ó, mas 10%. Mas olha a indicação, para te ver como boca a boca, esse efeito, esse network effect, ele acaba sendo muito mais. A gente consegue medir de onde está vindo os usuários. Gente, assim, de repente vocês estão olhando e falando, nossa, isso aqui é super avançado, precisa de um desenvolvedor sênior para fazer isso. Falando, não precisa de um desenvolvedor sênior. Voltar para vocês aqui, ó, uma pessoa que entende modelagem de banco de dados, tu vem aqui, tu conecta esse Data Studio na tua base transacional e é quase que uma planilha dinâmica isso aqui. Então, não é isso. Não pense que a gente tem desenvolvedores da NASA aqui que é muito pelo contrário. E esse aqui que eu acho mais interessante, ó. Como a gente está falando de um marketplace que tem o pedido e tem os orçamentos, a gente consegue medir assim, ó, quantos pedidos dessa range de datas aqui eu tive o primeiro orçamento em até 1 hora, em até 2 horas, aqui no vermelho, em até 3 horas. Então, tu olha assim que quase 90% dos pedidos eu tenho os 3 orçamentos em até 3 horas. Então, isso é muito importante. Eu consigo ter, além de, obviamente, o geral, mas ter isso tudo aberto, né? Tudo aberto por profissão. Aqui é a mesma coisa, ó, quanto tempo de fechamento, ó. Na web é menos de um dia, que é 0,99, e no app é 1,23. Então, isso tudo gera insights, ele não são as métricas, tu tem que ter a nossa métrica norte, e a nossa métrica norte é aqui, ó, é pedido e conversão, ponto. É isso que a gente olha, se todo dia eu entro aqui, olha, pá, quantos pedidos teve? Agora, se está indo bem ou mal, tu tem que ter todas essas métricas aqui intermediárias que vão te ajudar a responder o porquê que está indo bem ou mal. Então, isso que eu acho que é o mais importante, assim, vocês conseguirem, focando aqui, vocês conseguirem ter a habilidade e, enfim, e a composição de time para fazer isso. Independente das startups que estejam aqui, né? Estou lendo agora, tipo, a Enoch, aqui, o marketplace de advogados lá no Paraná. É a mesma coisa. Assim, o que eu estou mostrando aqui, eu estou falando de eletricista e hidráulico, mas para advogado vai ser a mesma coisa. Então, assim, é um marketplace vertical, lembrando dos conceitos, tu vai ter que avaliar em Foz do Iguaçu quantos pedidos estão entrando de advogado, quantos advogados tem, quantos pedidos estão indo para cada um, quanto tempo eles estão respondendo a cotação, como é que está isso. Então, todas essas métricas que a gente construiu aqui, elas acabam servindo, né, para qualquer tipo de marketplace. Com a complexidade do nosso é que, pensa que eu vejo para hidráulica, para elétrica, para pintura, para diarista. E quando tu tem um marketplace de uma profissão só, simplifica bem essas métricas, porque tu acaba indo muito mais no detalhe daquela única específica. Mas, para encerrar,
eu vejo que, assim, quem não mede, não gerencia e não consegue fazer crescer. Então, se vocês não têm essa habilidade no time, vocês precisam urgentemente de alguém que traga esses insights aqui para vocês vocês consigam discutir. Isso vai ajudar para priorizar o orçamento, priorizar funcionalidade, priorizar campanhas de marketing e priorizar o próprio time como um todo. Legal. Porra, muito legal. Na verdade, fantástico, Juliano. Muito obrigado pela aula, cara. Foi realmente muito bom. Sempre legal de escutar, porque eu sempre aprendo muita coisa quando eu discuto. O Juliano já participou de kickoff da UOL para as novas startups aceleradas. Enfim, já convidei um monte de coisas. E o cara que estuda pra caramba esse assunto, não só de métricas, né? Marketplace, acho que tu tem que dominar. Quando tu tá no marketplace, que nem que vocês estão, né, Juliano? De full stack, tem que dominar várias coisas dentro do processo, da jornada, né, tanto do cliente quanto do prestador. Então, acho que vocês aí no Trader, eu tenho certeza que estão trilhando um caminho muito bacana nesses últimos anos e que vão, né, torcendo aqui para que você seja o top player aí na prestação, na contratação de prestador de serviço. E, pessoal, sempre que precisarem, né, se vocês estão numa cidade que o Trader atende, baixem o aplicativo, né, usem o Trader e deem feedbacks aí para né, do prestador. Acho que é super relevante usar e a gente poder dar, né, tá sempre na vanguarda aí das coisas, usando e experimentando coisas novas. O Trader é uma forma fantástica aí de achar prestadores de altíssimo nível. Então, usem aí a plataforma né, para quando precisarem instalar um ar-condicionado, tiver uma goteirinha na torneira, enfim, essas coisas aí do dia a dia, ainda mais agora na pandemia. Como é que está sendo, Juliano? Está atendendo mesmo agora com as medidas de segurança, enfim, está funcionando? A gente, vocês viram ali, eu mostrei rapidamente os números, né? Deu uma baixada ali, março, abril foi bem ruim, assim, a gente foi bem impactado, mas à medida que foi passando o tempo, as pessoas foram estudando mais sobre as medidas sanitárias, então todas as precauções que teve que ter, e agora a gente voltou a ter um crescimento. Então a gente, só para vocês terem ideia, o mês de julho em Porto Alegre, foi o terceiro mês da história do Trader, no meio da pandemia. Então, a gente está vendo agora se consegue crescer um pouco mais para esse restante de ano e compensar esses meses aí que foram ruins, né? É isso aí. Juliano, de novo, muito obrigado pela aula, pelas explicações, por pacientemente responder todas as dúvidas que o pessoal trouxe. Eu acho que a galera ali tava todo mundo perguntando, e aí, vai ficar gravado? Vocês vão divulgar isso depois? O pessoal tava pedindo para que vai querer assistir depois aí, Juliano. Fica tranquilo, cara. Pessoal, obrigado aí de novo pela presença de vocês, pelo engajamento até agora. A gente já passou de 1 hora aí, eu acho que está de ótimo tamanho. Agradecer de novo todo mundo que participou. E, enfim, continuamos aí na nossa trilha semana que vem, né? Continuamos ainda na terça-feira o SaaS e na quinta-feira o Marketplace. Agora a gente vai sair das métricas e vamos entrar em growth, vamos entrar em processo de crescimento. A gente falou de growth aqui também, então, assim, os assuntos estão se misturando, estão entrando em vários contextos diferentes, porque, de fato, acho que a gente buscou especificar para a pessoa vir aqui preparada, né, justamente para falar sobre o assunto, mas eu acho que é legal que vocês tenham dúvidas sobre basicamente todas as etapas do processo. Então, isso é legal, continuem participando aqui conosco. E é isso, muito obrigado de novo aí, Juliano, pelo teu tempo, pelas tuas explicações. E, pessoal, bom restinho de semana aí, bom trabalho para todo mundo. Isso aí, se cuidem. Um abraço, até mais. Um abração, pessoal, até mais, hein?